prova elaborada pela FGV para o concurso de agente administrativo, nível fundamental, questão número 23. Com um sétimo de seu salário, Leandro poderia pagar 1/5 de suas dívidas. Entretanto, Leandro resolveu usar o seu salário para quitar suas dívidas. Isto é, para pagá-las integralmente. A fração que sobrou do salário de Leandro foi... Ok, então vamos lá. Vamos começar entendendo a primeira afirmação. Com 1/7 do seu salário. Vamos representar, então, o que é 1/7 do salário. Ele pegou o salário, dividiu em 7 partes, e destas 7 partes, selecionou uma para pagar a dívida, as dívidas. Então, está aqui. Então, esse 1/7 será utilizado para pagar dívidas. Continuando. Com esse 1/7, Leandro poderia pagar 1/5 das dívidas. Então, o que é 1/5 das dívidas? Vamos pensar nas dívidas, dividir as dívidas em 5 partes e selecionar uma parte. Esta parte é 1/5. Com esse dinheiro, ele pagará 1/5 das dívidas. Então, aqui está, esse desenho representa as dívidas e essa parte de azul representa 1/5 das dívidas. Então, agora que vem a parte mais importante do problema. Se 1/7 do salário, com 1/7 do salário, ele pagou 1/5 da dívida, significa que o valor de 1/7 do salário é igual ao valor de 1/5 das dívidas. Alguém pode estar pensando, mas 1/7 não é igual a 1/5. 1/7 é diferente de 1/5. De fato, 1/7 de um inteiro tem que ser diferente de 1/5 do mesmo inteiro. Ou seja, se eu dividir um bolo em 7 partes e pegar uma, estou pegando menos do que se eu dividir o mesmo bolo em 5 partes e pegar uma. Isso, o raciocínio está correto quando eu me refiro ao mesmo inteiro, ao mesmo bolo. Entretanto, aqui é 1/7 de um inteiro, que é o salário, e aqui eu estou falando de 1/5 de outro inteiro, que são as dívidas. Portanto, neste caso, como eu não sei o valor do salário, não sei o valor da dívida, eles podem ser diferentes, 1/7 da dívida pode ser sim igual a 1/5 do valor. E como o texto está dizendo que com 1/7 do salário ele conseguiu pagar 1/5 das dívidas, então ele está afirmando sim, que o valor de 1/7 do salário é igual ao valor de 1/5 das dívidas. Então vamos continuar lendo o nosso problema. Entretanto, Leandro resolveu usar seu salário para quitar suas dívidas, isto é, pagá-las integralmente. Então, se ele vai pagar integralmente, ele vai quitar esta parte, esta parte, esta parte e esta parte. Ora, cada pedaço aqui da dívida corresponde a um pedaço do salário, de acordo com o que foi feito aqui nessa ponta. Então, se essa parte amarela é igual a uma parte azul, a segunda parte aqui do salário é igual à segunda parte da dívida. A terceira parte do salário, terceira parte da dívida. Quarta parte do salário, quarta parte da dívida. Quinta parte do salário, quinta parte da dívida. Pronto. Eu usei cada parte do salário para pagar a correspondente parte da dívida. E mesmo assim, sobraram 2 partes do salário. Quais as partes que sobraram? 2, mas 2 de um total de quanto partes? De 7. Então, aqui, 1/7, 1/7. Então, tem 2 partes de 7, 2/7. A resposta correta é a letra A. Alguém pode estar questionando, mas foi fácil de resolver esse exercício com um desenho, porque os números são pequenos. E se fosse 125 sobre 244?
e embaixo fosse 345 sobre 2.409. Como é que a gente ia dividir, fazer um desenho com 2.000 pedaços, 2.409 pedaços? É inviável? Sim, é inviável. Então, nós temos uma solução algébrica. Chamemos o salário de S e a dívida de D. Então, nós temos que 1/7 do salário foi utilizado para pagar 1/5 da dívida. Logo, 1/7 do salário é igual a 1/5 da dívida. Temos agora uma equação e precisamos isolar a letra D de dívida. Então, se o 5 está dividindo, eu posso passar para cá, multiplicando, e ficou que uma dívida, ou seja, a dívida, corresponde a 5/7 do salário. Ou, falando de forma diferente, 5/7 do salário corresponde à dívida. Se eu preciso de 5/7 do salário para pagar a dívida, quantos sétimos sobraram? O salário todo, se a fração tem um denominador 7, o salário todo são 7/7. Então, sobraram 2/7. Um outro jeito de fazer é, se eu usei 5/7, quanto que sobraram? Bom, 1 é o inteiro. 1 menos 5/7 do salário é igual a sobra. Esse 1 é a mesma coisa que 7/7. Estou usando fração equivalente. 7/7 menos 5/7 é igual a 2/7. Neste caso aqui, as pessoas costumam calcular o mínimo múltiplo comum, fazer todo o procedimento, mas não há necessidade. Perceba então que a gente resolveu usando o desenho e resolveu aqui usando álgebra e resolução de equação e depois aqui subtração de fração, se caso você achar necessário. Agora, espero ter ajudado. Fiquem com a gata Frida tentando estudar matemática.